porque tem dois dados que eu queria dividir com você. Você deve saber isso de cor e salteado, que é o seguinte. Nas áreas das empresas, o RH é uma das que tem menos, digamos, arcabouço tecnológico para apoiar as organizações. Esse é um ponto. E outro é o desafio da tecnologia em ser democrática com relação à diversidade, né? Ou seja, não tem viés, esse tipo de coisa, até porque a gente tem uma discussão grande sobre isso. Qual foi a tua missão diante desses dois pontos dentro de uma empresa de tecnologia para RH? Estava relacionado meio com esses dois pontos ou foi além disso? Perfeito. Eu entrei na GUP tem 6 meses, né? Então, é bem recente. E a vaga também é nova, igual na Heineken, né? Eu fui a primeira pessoa. Então, hoje eu tenho OKR para tudo, né? Indicador de meta para tudo. Eu tenho indicador para contratar, indicador para desenvolver, indicador para produto, para processo. Então, a gente está conectando tudo. E não sou só eu que tenho esses indicadores. A liderança que está diretamente ligada a eles também tem. Então, a gente compartilha indicadores. Acho que isso ajuda muito a andar com mais velocidade, né? Então, o primeiro ponto é a acessibilidade. Se você entrar hoje na GUP, você vai perceber que não é totalmente acessível. Então, hoje a gente está criando alguns indicadores para fazer passo a passo, né, o que a gente consegue fazer. Então, esse semestre, a gente conseguiu fechar a parte de deficiência visual em relação à submissão do currículo. Então, a gente colocou alguns usuários testes para fazer, né, esse desenvolvimento com a gente. E agora a pessoa que tem deficiência visual completa, ela consegue subir o currículo sozinha. Então, a gente está fazendo etapa por etapa. Tem a parte de pessoas com surdez também, né? Que a gente colocou libras e algumas coisas que a gente ainda está adaptando e entendendo o que seria o melhor formato. Mas Interessante isso. Conta um pouquinho dessa história. Como que uma pessoa cega consegue na plataforma de vocês subir um currículo? Isso é bem legal. Então, isso é bem interessante. Tem algumas opções, né? Tem pessoas que colocam algumas conexões, né? Que tem algumas empresas que botam um plugin e fazem várias coisas. Só que isso não é o ideal. As pessoas cegas preferem que seja diretamente pelo software que elas têm no celular. Tá. Então, o desenvolvimento, né, a nossa equipe de engenharia, design e produto, elas têm que entender como criar já um produto já com desenho universal, onde a pessoa que tem a deficiência visual consiga passar o software e ir ouvindo o que tem ali. Então, hoje eles conseguem fazer isso. Tem até um videozinho, depois eu mando para vocês. Ficou bem legal. Muito legal. E agora a gente está olhando para as outras etapas, né? Teste, principalmente, que é muito difícil de acessibilizar. O teste hoje não é nosso, é terceiro, é do Primeira Escolha. E a gente está fazendo um projeto com eles para poder entender como também acessibilizar. Porque tem vários tipos de deficiência, né? A gente tem que ser acessível para todos. Então, é bem complexo. Não é fácil de fazer, mas está sendo bem interessante, assim, o quanto que todo mundo está se engajando. Porque eu nunca tinha visto isso numa empresa antes. E o fato da gente estar com tecnologia e ter muita representatividade lá dentro faz com que todo mundo se engaje. Então, acaba que uma coisa alimenta a outra, né? Quanto mais representatividade eu tenho na minha equipe, a mais o meu produto fica também representativo. Isso é extremamente importante, né? Você chegar numa organização nova e ter o blessing da liderança para fazer o que você acha que é necessário para poder mudar a cultura da empresa. Isso é fundamental, eles né? dão autonomia assim para propor, ou ainda tem um pouco de algumas regras, né, por conta de governança, tudo para seguir. Você consegue chegar e falar, pessoal, é isso, você já tem uma experiência prévia, mas você ainda tem que pesquisar muito, entender, falar com as pessoas para poder ajudar a melhorar a plataforma e colocar. Como que você equilibra isso? Tem que ter muito jogo de cintura, né? Tem que provar com fatos e dados. Aí você coloca o skill de negociadora na frente de tudo, né? Exatamente. Porque uma coisa complementa a outra, né? Como que funcionaria em termos de métrica, até para ajudar, uma priorização de atividades? Porque eu imagino que você tem uma equipe limitada, se você pudesse, né, botar todo mundo. Como que isso que eu acho que é interessante nessa agenda, porque é tanta gente que a gente quer ajudar, mas a gente tem que seguir uma sequência para fazer lá. Você vai buscando as populações, dentro dos grupos, como que você hierarquiza a atividade dentro? Bastante gente pergunta sobre isso, né? Mas depende muito da empresa e do corpo de funcionários. Então, por exemplo, você fez um censo, você tem que entender o que está devendo mais. O que você está devendo mais? Estou devendo mais em pessoa com deficiência, estou devendo mais com pessoas negras, não sei. E aí você tem que fazer uma priorização nesse sentido. Lá na GUP a gente já bateu 53% de mulheres e pessoas não binárias em todos os níveis hierárquicos. Então a gente está super bem em relação a gênero, né? Nossa, muito bom. Isso é um número bem bom. Aí quando a gente fala de pessoas negras, por exemplo, hoje a gente está com 30% de pessoas negras e 21% na liderança. E o mercado hoje... Tem um caminho, então.
Mas o mercado hoje, em relação a pessoas negras na liderança, está em 5%. Então a gente está super na frente, assim. Então não tem uma insegurança em relação a isso, porque isso está crescendo de uma forma muito orgânica lá dentro da Gup. Então está sendo bem interessante. Porque à medida que a cultura se retroalimenta, né, vai virando identidade da empresa, né? Exato. E aí eu tenho um número super legal, que foi da avaliação de desempenho que a gente fez, né? Hoje a gente tem uma avaliação de 6 em 6 meses, que se chama Jornada do Crescimento. E aí a gente foi fazer, em relação aos recortes, né, pegou o dado do censo e tal, e 43% das nossas pessoas negras estão como top talent. Então, e o número de pessoas brancas está em 41. Então, pessoas negras estão se desenvolvendo mais do que pessoas brancas lá dentro. Então, mostra que a gente está conseguindo acelerar a carreira dessas pessoas também, não só contratar. Aí é a parte da inclusão, né? O quanto é necessário a gente pegar esses processos que têm dados e puxar os dados de diversidade e entender se existe ou não uma conexão do recorte com a pessoa ir bem ou ir mal dentro da empresa. Mas